Olá, pessoal do oitavo ano, tudo bem? Vamos para o nosso módulo aí, ó. A digestão dos alimentos, ele vai ser dividido em partes, porque ele acaba sendo um módulo um pouquinho comprido, né? Inicialmente, nós tivemos aí, ó, essa imagem, né, que é um joguinho, né, que ele é formado por pecinhas pequenas para formar aí, né, uma estrutura maior. O que acontece na digestão é o contrário. Nós temos estruturas grandes que vão ser quebradas em estruturas menores para que a gente possa então absorver, né? Partindo dessa imagem inicial, nós temos aqui, ó, sistema digestório e digestão. Então, nós já vimos isso aqui, ó, que é a oliveira, que é a árvore que nos dá azeitona, tá? E nós temos um pé aqui de mandioca, tá? Então, olha lá, oliveira, a azeitona, óleo de azeite de oliva, mandioca, nós temos aqui uma raiz que a gente se alimenta, tá? As moléculas dos nutrientes que obtemos, né, de seres vivos, como a oliveira e a da mandioca, foram construídas aí por esses organismos para suprir suas necessidades de crescimento e de processos fisiológicos que lhes garantem então a sobrevivência. A oliveira, que é essa aqui, ó, forma um fruto que protege a semente e permite sua dispersão e, ao longo do processo evolutivo, esse fruto tornou-se muito rico em lipídio, né? E por isso podemos retirar dele o azeite. Da mesma forma, a gente tem esse pé de mandioca, que a partir da germinação começa a construir suas raízes, né? Para, para poder se fixar no solo, absorver água e sais minerais e armazenar amido, que é uma reserva de alimento que tem bastante energia. Então, isso aqui seria um exemplo de carboidrato, isso aqui é um exemplo de lipídio, né, que são nutrientes que nós já estudamos, né, no módulo anterior. E aí nós temos o princípio da digestão, né? A grosso modo é fazer o quê? É pegar macromoléculas e transformar em micromoléculas. Carboidratos vão ser transformados em glicose, proteínas vão ser transformadas em aminoácidos e lipídios vão ser transformados em ácidos graxos e glicerol. Nesta composição é que o nosso corpo absorve, certo? Então, nosso organismo não consegue utilizar diretamente os lipídios das azeitonas ou o amido da mandioca. Precisamos obter parte das moléculas dessas substâncias e com elas então produzir nossas próprias moléculas ou utilizá-las em reações químicas, né, na nossa célula. Em uma comparação bem simples, né, imagine que você vai construir uma parede de tijolos. Então, você está lá construindo a paredinha de tijolo. Não há como pegar um pedaço de parede de outro lugar e preencher o espaço da que você está construindo. Não tem como. É preciso desmontar a parede antiga, soltar aqueles tijolos e aí, de novo, construir essa nova parede, certo? Os nutrientes, então, eles não podem ser absorvidos e aproveitados pelo corpo na forma como estão os alimentos. Quando eu falo alimentos, eu falo disso aqui, ó, tá? São macromoléculas, né? Pois são moléculas muito grandes e não conseguem, então, penetrar nas células onde serão usadas. Então, depois que a gente mastiga, engole os alimentos, eles vão ser transformados e reduzidos ao tamanho adequado, né, para que a gente possa absorver no nosso sistema digestório. Então, o tamanho das moléculas é reduzido até que elas possam atravessar a parede do tubo digestório, que está lá, que é principalmente na parte lá do intestino. Todo este processo que se inicia na boca, né, ele é chamado de digestão. Ele inicia na boca e vai terminar lá na região anal quando a gente elimina aquilo que a gente não utilizou. Para ser desmontado e desintegrado em partes menores, o alimento passa então por diversas etapas do sistema digestório, que é um longo tubo, né, que começa da boca e termina então lá na região anal. Neste trajeto, então, o tubo apresenta então uma série de especializações, como o estômago, como o intestino, e recebe a colaboração de outros órgãos que não fazem parte, mas que se auxiliam aí nesse processo de digestivo, que são as glândulas salivares, nós temos o pâncreas, nós temos o fígado, né, que são, no caso desses dois últimos, são estruturas aí anexas, tá? No material de vocês, traz essa imagem aqui, ó. Ela mostra, na verdade, ó,
a anatomia do sistema digestório, bem como as principais funções de cada parte do corpo. Então, eu tenho aqui na cavidade oral, dentes e línguas, que estão relacionadas com a mastigação e a mistura do alimento, né, com a saliva. Na sequência, a gente tem ali, ó, glândulas salivares, secreção de amido e digestão, né, desculpa, secreção da saliva e digestão ali do amido. Então, eu tenho uma enzima digestiva começando aqui. Na sequência, a gente tem a faringe, que participa da deglutição, que é o ato de engolir. Aí a gente vem para o esôfago, que é a passagem do material em direção ao estômago. No estômago, né, é a, é a digestão das proteínas. Aí ele vem então para o intestino delgado, né? No intestino delgado, a gente tem aqui ó, a digestão de todos os tipos de alimento e absorção dos nutrientes, auxílio do fígado, que produz a bile, secreção de que auxilia a digestão dos lipídios. No fígado a gente tem ali a vesícula biliar, que é essa estruturinha verde, que armazena e libera então a bile no intestino delgado. E nós temos o pâncreas, que é uma, né, produção e liberação aí de suco pancreático, tá? E aí no intestino delgado ele segue aqui sendo absorvido até que ele cai no intestino grosso, que é a absorção de água e de sais, e por fim a gente vai ter então ali a saída das fezes, que é aquilo que a gente não aproveitou, né? Mas no decorrer aí nós vamos trabalhar item por item, então fiquem tranquilos, tá? Na sequência a gente falou sobre reações químicas, os comprimidos efervescentes usados na... o que é um comprimido efervescente para início de conversa? É só lembrar daquela pastilha Eno, é só lembrar da vitamina C, tá? Então, os comprimidos efervescentes, na sua composição, né, um sal chamado bicarbonato de sódio, que na presença de água sofre uma reação e libera gás, o gás carbônico. Então, a gente consegue identificar a presença desse gás porque ele aparece na forma de bolhas, que é isso aqui que aparece, ó, né? Este fenômeno é uma reação química, fácil de identificar nesse caso pela formação do gás. Aí eu lembro vocês que há 2 anos atrás, no sexto ano, um dos temas abordados foi diferença de reações químicas e reações físicas. E a presença do gás indica uma reação química, tá? Lembrando que quem tiver dúvida dos conteúdos anteriores, de anos anteriores, vocês têm acesso também, é só pegar, né, o playlist dos anos respectivos que vocês querem recuperar, tá bom? E aí, então, o que eu queria falar com vocês neste primeiro momento era isso, e eu aguardo vocês, então, numa próxima oportunidade. Tchau, tchau!